Semana retrasada, nós falamos de Ageu, falamos de Naum, né? E tanto Ageu como Naum, nós falamos sobre Nínive, né? Nínive é uma cidade que estava assolando o reino de Judá, né? Estava oprimindo. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse contexto, agora no livro de Jonas. E eu queria, a partir de Jonas, pensar alguns temas, né? E aí algumas lições. Vou falar hoje e semana que vem sobre Jonas. Hoje seria uma introdução sobre a temática do livro de Jonas, que é sempre algo importante a gente estar pensando. Então vamos abrir lá em Jonas capítulo 1. Eu vou seguir, vai colocar ali. Jonas 1, de 1 a 10. Ó, tô com a camisa, ó, que vocês me deram. Aí tá vendo? Ó, coube direitinho, até da largo. É que eu troquei. Era a M, né? Que a Maria tinha falado. Tive que botar GG, que a M não deu. Não, tô brincando. É GG. A M até deu, só que ela se ficou um pouquinho apertada, porque eu tô com muito músculo, né? Aí eu parar de malhar um pouco, entendeu? Aí eu comprei a G. Mas vamos lá, Jonas, capítulo 1, de 1 a 10. Eu leio um, né, os irmãos outros, a gente vai ser até o fim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante, vai a grande. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre da chegou-se a ele, dizendo: E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Isso aí é um pouco ao início, né, da história de Jonas, que a gente tem aí conhecimento, né? Tem várias lições nessa história. Eu queria pensar hoje sobre a ideia de ouvir e obedecer, né, aquilo que Deus tem nos proposto, porque é sempre um desafio diante, né, do dia a dia, a gente ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Isso nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Minha irmã Sônia estava falando aí, relatando a experiência dela aí, que pode parecer uma coisa pequena, né, irmã Sônia? Mas incomoda, né? Lá perto de casa tem uns cachorros lá que incomodam a beça, né? E agora tem até uma lei, né? Foi sancionada uma lei de maus tratos, né, e tal, de animais.
Eu vi uma reportagem que parece que um cara vai ser, foi preso, né, porque maltratou, né, tudo. E nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, motivo de doença, né, desemprego, a gente precisa estar atento àquilo que Deus quer de nós. O livro de Jonas, ele nos dá algumas lições, né, algumas ideias com as quais a gente precisa estar atento, né, nessa questão de ouvir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Primeira coisa que eu queria pensar a partir do livro de Jonas é que Deus chama a todos. Deus não chama, por exemplo, né, só quem vai para seminário, só quem sabe a Bíblia toda. Deus não chama quem lê, quem estudou, quem fez isso, quem fez aquilo, missionário. Deus chama a todos. Pode ser para você realizar algo dentro da sua casa, no seu bairro, no estado, no município, não importa, né? No seu trabalho, mas o chamado de Deus é um chamado que atinge a cada um de nós. Quem era Jonas? Jonas era uma pessoa sem, assim, não era ninguém assim conhecido, não era ninguém famoso, não era ninguém assim que, era uma grande pessoa daquela época. Não, era um qualquer um lá, que estava lá tranquilo na dele, e Deus chamou. Isso demonstra, isso acontece com muitos profetas. Deus chama, né, muitas pessoas que às vezes eram pessoas comuns, pessoas que não tinham grandes habilidades, não tinham grandes, né, posições no reino de Israel, no reino de Judá, e Deus chama a si mesmo. Outro detalhe é que o Evangelho, né, a mensagem de Deus, ela, além de Deus nos chamar, né, chama a todos para que possamos proclamar, essa mensagem de Deus também é para todos. A gente viu no livro de Ageu e no livro de Naum que Nínive era uma cidade com pessoas ruins. Eles estavam oprimindo o povo de Israel. Eles estavam querendo escravizar o povo de Israel. Eles estavam fazendo um monte de coisa para perturbar o povo de Israel. E ainda assim, Deus chama Jonas para pregar a mensagem ao povo de Nínive. Então, essa mensagem de Deus, ela é para todos. Ela é inclusive para o vizinho que está perturbando a gente, né? E Deus nos chama, né, para falar a esse vizinho, falar para o parente, falar para o colega de trabalho, falar para aquelas pessoas que nós temos um Deus que nos desafia a sermos diferentes, né? Então, a maneira como falamos, a forma como agimos, faz a diferença nas situações em que nos envolvemos. Por quê? Porque a mensagem de Deus, a mensagem das Escrituras, é uma mensagem para todo mundo. É uma mensagem para o bandido e para quem não é bandido, né? Aí, falar em bandido hoje não é novidade, né? Porque o que a gente mais vê aí na televisão é bandido, né? Gente roubando, gente mentindo, gente enganando, né? Gente dando golpe. Mas a mensagem do Evangelho, né? A mensagem de Deus, também é para essas pessoas. É claro que elas precisam se arrepender, né? Mas a mensagem também é para elas. E qual é o desafio nisso? Que nós possamos ouvir o que Deus quer de cada um de nós, diante, né, de tantos altos e baixos que a gente passa aí no dia a dia. Pode ser dentro de casa, no trabalho, na família, na vizinhança. Obedecer aquilo que Deus quer, levando a mensagem, né, de Deus a essas pessoas. E aí, outra coisa que o texto de Jonas nos desafia, são dois pontos que nós já conversamos aqui e vale a pena relembrar, que é a questão do perdão e do arrependimento. Que entenda, por que Jonas foge? Jonas foge porque ele não quer pregar para o povo de Nínive. Por quê? Porque o povo de Nínive era ruim. Imagina Deus virar para você, todo mundo tem alguém que não gosta de você, né? Você pode até gostar de todo mundo,
Mas tem alguém que não gosta de você. Isso é natural, certo? Todo mundo, todo super-herói, né? Eu falei que eu sou como criança que eu gosto de gibi. A todo super-herói tem o seu arqui-inimigo. Você tem os seus inimigos. Você pode às vezes até não saber, mas tem alguém que não vai com a sua cara, né? Tem alguém que olha para você e fala assim: eu detesto fulano, eu detesto ciclano. E às vezes você pensa assim, né? Olha, esse cara, se eu puder dar uma rasteira nele. Tu não pensa assim, né? Crente, né? Tu não vai pensar assim. No Morro da Sete Foiçada é uma foiçada, não é rasteira. Mas sempre tem alguém que gerou um problema pra gente, que incomodou, que fez algum mal. Imagina Deus virando para você e fala assim, ó, vai lá naquela pessoa e diz assim, ó, Jesus te ama e eu também. Sem dúvida. Seria um negócio para muitos difícil. Por quê? Porque nem sempre é fácil. Você vai ter que engolir o ego, o orgulho, né? De repente a outra pessoa está errada, não foi você que criou o problema. Então você vai ter que ir nessa pessoa e falar. Agora, é claro, né? Entendendo que Deus está mandando você ir lá. É mais ou menos essa situação que Jonas está enfrentando. Jonas está tendo que ir numa cidade que não valia nada, numa cidade onde as pessoas eram opressoras, eram ruins, eram malvadas. E Deus vira, vai lá e prega a mensagem de salvação para eles, prega o arrependimento. Jonas, eu de jeito nenhum, eu vou lá falar com aquele pessoal que não vale nada, que não presta, que está aí me prejudicando, eu vou fugir. Então Jonas foge, não é por medo da tarefa, é porque não gostava das pessoas, né? Porque ele não queria, né? Ele não aceitava. Não é meu papel, não vou lá de jeito nenhum. E aí esse texto que a gente leu, né, até no texto, no verso 6, na versão que o Elton botou, coloca lá, por que dormes, ô dorminhoco? Está lá um mau problema, ele gerou um problema lá o pessoal, está no meio do mar, aquela tempestade toda, e ele está dormindo, né? Parece que ele entra um nível alto de depressão, que ele apaga, deixa para lá, vou morrer mesmo, vamos todo mundo morrer, e está todo mundo desesperado lá, tentando saber o que fazer e tal. Esse tipo de comportamento às vezes acontece comigo, com você, em grandes situações ou em pequenas situações. Por isso, estar atento àquilo que Deus quer de nós e obedecer à vontade dele não é fácil, não é simples, né? Não tem uma fórmula, mas é um desafio que a gente tem que vencer a cada instante e a cada dia. E existem situações que com certeza Deus tem aí te desafiado a você levar a mensagem dele, né? A você mandar a mensagem dele, seja através da atitude, através de palavras, né? Às vezes até calado, até a gente ficando calado, a gente está pregando o Evangelho, né? Não se metendo em determinadas situações, a gente está anunciando o Evangelho, a mensagem de Deus, e agindo ali de maneira a obedecer aquilo que Deus quer. E pensando nisso, como eu falei, a questão do perdão e do arrependimento estão muito presentes. Perdão em que ponto? Nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, certo? E geralmente quando a gente fala sobre perdão, a gente pensa assim, fulano me deu um calote, né, pegou dinheiro, não pagou, né, o Júnior então fosse pensar nisso e ia ficar aí depressivo a vida toda, né? Vive levando calote, vive levando prejuízo. Até tem uma semana, né, 2 semanas a gente conversou que ele levou outro prejuízo recentemente, né? Então não é história antiga, ele realmente vive levando calote. Porque é bom crente, não, ele é bobo, né? É diferente, entendeu? Então a gente tem que diferenciar o crente que é bobo e o que está perdoando. Mas já pensou, se toda vez que você levasse um prejuízo, né, que alguém te passasse a perna, que alguém falasse mal de você, se alguém, sei lá, criasse uma situação que te constrangesse, no ônibus, né, alguém furasse a sua fila, no mercado, né? A gente já brincou aqui na fila do Guanabara, vai lá o Elton, a Alexandra, a Thaisa, aí fica cada um numa fila.
Não pode, é uma fila só, né? Aí tá os três com o carrinho cheio. Aí quando vai um chegando, aí vai os outros dois, né? Aí já pensou isso acontecer? Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Mas quando acontece, né? Não faz não, né, professor? Não faz não, né? Mas quando isso acontece com a gente, já pensou arrumar uma confusão no Guanabara por causa disso? Perdoar esse tipo de situação pode parecer bobeira, mas evita muita coisa, né? No ônibus, na padaria, um vizinho perturbando. Então, lidar com essas situações, né, de maneira com que você não carregue um peso que venha te sacrificar para o resto da vida, é perdoar, certo? Não é ser bobo, né? Eu brinquei aqui com o Júnior aqui, mas eu digo na ideia do seguinte: por exemplo, alguém pegou dinheiro emprestado com você, falou que ia pagar e não pagou. O que você vai fazer? Você pode processar, você pode botar na justiça, isso é um direito seu, certo? O que você não pode fazer? Ir na casa dele ou dela com um machado, bater lá na porta e fazer um escândalo. Isso não é o caminho, entendeu? Esse não é. A avó arranhar o carro dele, o carro dela, porque não pagou, né? Esse tipo de comportamento é de alguém que não consegue perdoar, é de alguém que não consegue seguir em frente, né? E é isso que a gente precisa pensar. A pessoa passou à minha frente na fila do ônibus, vou parar na frente dela e vou dar um pisão no pé dela. Vai arrumar uma confusão no ônibus, vai arrumar um tumulto e não vai resolver o problema. Então o perdão não tem a ver apenas com grandes coisas, mas também com pequenas coisas, né? Do dia a dia, dentro de casa. O marido falou algo lá que você ficou chateada, a esposa não fez algo que você gostaria, né? E de repente você não consegue lidar com isso, e aí você não deixa isso passar, e aí fica a semana, o mês todo lá, todo mundo bicudo, por causa de uma coisa pequena, certo? Então o perdão ele se manifesta dessa maneira. E a história de Jonas, ela tem a ver com a falta de perdão. Jonas não consegue perdoar os ninivitas pela maldade deles, e a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar não é baixar a cabeça para o outro, perdoar não é se fazer de bobo, né? Vou dar a minha casa para os outros, né? Não é isso. Mas perdoar é não deixar com que a mágoa que o outro fez para você, isso gere um peso e que acaba com a sua vida aí, né? Que você não consegue seguir em frente. Coisas grandes ou pequenas, né? Pensando sempre nisso. Está em época de eleição, então vai ter gente que vai falar bem do seu candidato, tem gente que vai falar mal, né? A gente precisa relevar, né? Às vezes nem entrar em discussão. Você é o tipo de pessoa que não consegue discutir, é melhor nem entrar em discussão, né? E perdão tem muito a ver com a gente deixar o nosso ego de lado, para não ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos ajudar, né? E outro tema é a questão do arrependimento. Jonas não conseguia perdoar os ninivitas, né? Não conseguia tirar aquele peso, aquela mágoa, aquele rancor do coração dele. Isso impediu ele de viver bem, né? Porque ele acabou fazendo o que Deus mandou. Mas olha o transtorno que a história, né, demonstra, porque ele não obedeceu a Deus, porque ele não perdoou, porque ele não teve o coração livre daquele peso. E às vezes isso acontece comigo, com você, né? Às vezes, em vez de a gente traçar um caminho em linha reta, a gente vai para um caminho cheio de curva, porque a gente simplesmente não ouviu, não obedeceu a Deus. E às vezes isso passa pelo perdão. Uma grande coisa, uma pequena coisa, né? Outro dia eu ouvi um vídeo, né, de Instagram, negócio de carro, né? Aí um fechou outro, outro fechou outro, outro fechou outro, a ponto que bateu, criou um acidente, os dois se deram uma bobeira. Às vezes, o cara fechou, deixa passar, né? Buzinou, deixa passar, aí vai atrás, vai não sei o que, vai não sei o que lá. A gente já ouviu histórias, gente trocando tiro. A fila do ônibus, a fila do banco, né? Hoje em dia aí a banco é um sacrifício, né? Porque as filas
estão enormes aí, e às vezes a pessoa cria um tumulto por algo que ela pode deixar passar. Então o perdão é importante para que a gente possa seguir bem, certo? Fazer a vontade de Deus e fazer isso com a vida mais leve. E a questão do arrependimento. Jonas aqui, ele é um instrumento da mensagem de Deus para que os ninivitas pudessem se arrepender. É claro que o arrependimento não dependia de Jonas, dependia dos ninivitas. E isso é outra coisa que a gente precisa pensar. Deus dá, assim como Deus chama a todos nós para trabalharmos para Ele, e Deus chama a todos para ouvirem a mensagem dEle, Deus dá a oportunidade também de todos se arrependerem. E isso é algo que, como igreja, a gente não pode deixar de pensar, certo? Por isso que nós, como crentes, como cristãos e cristãs, às vezes a gente é passado para trás, às vezes a gente é visto como bobo, né? Às vezes é visto como gente que não tem maldade, como fácil de enganar. Por quê? Porque quando a gente aceita a mensagem da Bíblia, nós temos uma mente e um coração transformados. E a gente passa a entender o seguinte: todo mundo tem a oportunidade de se arrepender. E o livro de Jonas, ele abre essa brecha, né, para que a gente entenda isso. Deus dá a oportunidade para que todos se arrependam. Agora, o que é o arrependimento? Arrependimento é o seguinte: o Elton vira para Alexandre e fala assim, vida, né? Eles se chamam de vida, gente. É muito bonito, né? É a gracinha. Era um para o outro, vida. Não vou mais fazer isso. Não vou mais botar a toalha. Não, quem faz é ela, né? A toalha molhada é ela, né? Não, você é ela, né? Então o Alexandre vai virar para ela e vai falar assim, ó: não vou mais deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu te peço perdão. Aí o Elton: vida, eu perdoo, né? Vida, pode deixar. No dia seguinte, o que a Alexandra faz? A mesma coisa. Aí ela vira para o Elton: vida, não vou mais fazer isso. Aí o Elton: tudo bem. No outro dia ela vai e faz a mesma coisa. Houve arrependimento da Alexandra? Não. Ela enganou o Elton? Não, de repente até não, gente. É um pessoal maldoso, mas ela não enganou. De repente ela foi sincera, mas é esquecida, muita coisa na cabeça. Tem que fazer chapinha, fazer unha, fazer sobrancelha. É uma vida muito agitada. De repente ela esqueceu. O que não houve no comportamento da Alexandra? Arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é eu ter consciência de que eu errei, né? De que eu não devo mais fazer aquilo, e mudar o comportamento. Isso às vezes acontece com a criança. A criança, ela faz isso direto com você. A criança vira para você, você dá uma bronca nela. Ela desculpa, ela chora, né? Ela pede perdão, aí você pede desculpa, perdoa, você acha que a criança melhorou. No outro dia ela faz a mesma coisa. Por quê? Porque a criança não se arrependeu, a criança não tem noção. Ela não tem noção da seriedade daquele problema, daquela situação às vezes, de que aquilo pode gerar um outro problema. Então, o arrependimento, ele requer mudança de comportamento. A criança age assim, nós agimos assim, né? Às vezes. Por quê? Porque não mudamos a maneira de agir. Na nossa relação com Deus, é claro que nós precisamos aceitar o perdão de Deus, né? Tem muita gente que nas suas vidas carrega muitos pesos porque não consegue aceitar que Deus perdoou, não consegue aceitar que Deus já não leva mais aquele erro, aquela questão em conta. E aí para muita gente é difícil se arrepender. Por quê? Porque ela não consegue tirar aquele peso da vida dele ou da vida dela. Então a gente precisa, diante, né, daquilo que Deus nos propõe,
nos arrependermos, né? Isso requer mudança de comportamento a cada instante, a cada momento, mas também reconhecer que os outros também é dada essa oportunidade. E não é uma, não é duas, não é três, né? Isso é dado constantemente. Então, o texto de Jonas, ele traz à tona esses dois temas, né? Do perdão e do arrependimento, que é uma necessidade. E Deus perdoa a todos, e Deus dá oportunidade a todos de se arrependerem. Quando acabam essas oportunidades? Não acabam, né? Deus não limita essas oportunidades. Nos evangelhos, a gente vai ver Jesus falando que quantas vezes a gente tem que perdoar, né? 70 vezes 7. A gente já estudou isso aqui, vocês já viram isso em outros momentos também, que isso é um símbolo, né? O 70 vezes 7 significa que eu sempre tenho que perdoar. Não é uma quantidade de números, né? Desculpa, não é 490 vezes. 70 vezes 7, 490, né? 7 vezes, não é isso? Né? Estou certo, então. Não é que eu tenho que perdoar 490 vezes, mas é um símbolo, certo? Que quando eu perdoo, realmente eu tenho que perdoar, né? Realmente eu tenho que tirar aquele peso do meu coração e da minha vida. E o livro de Jonas é um lembrete disso. Deus perdoa e Deus dá a oportunidade a todos de se arrependerem. Da mesma forma, eu preciso perdoar, né? Me arrepender e entender que alguns eu preciso dar a oportunidade para que ele ou ela, né? Para que aquela pessoa mude o seu comportamento. Então, o livro de Jonas, ele nos ensina muito sobre essa questão do ouvir Deus, né? Não basta só ouvir, mas também obedecer. Porque nós lemos nos 10 primeiros versos, que Jonas ouviu a voz de Deus, que Jonas foi chamado por Deus, mas ele não obedeceu, ele pegou e meteu o pé. E às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes Deus fala, Deus nos chama e a gente foge. E isso gera em nós um peso muito grande. Para terminar, meus irmãos, a história de Jonas, ela vai falar, né, terceiro ponto aí, sobre a questão da obediência. Então, nós ouvimos, nós entendemos, né, nós compreendemos aquilo que Deus quer de nós, e aí, diante disso, vamos obedecer. Então, a história de Jonas fala de perdão e arrependimento. A história de Jonas fala sobre as oportunidades que Deus dá àqueles que pecam. Mas a história de Jonas também fala de um chamado. A história de Jonas fala de uma missão que é dada a Jonas e que ele rejeita. E da mesma forma como Jonas, que era uma pessoa comum, que não era uma pessoa famosa, que não era uma pessoa, né, de nome no meio dela, assim como Deus chama Jonas, que era uma pessoa comum como eu e você, Deus também nos chama, né? De repente Deus não vai te chamar para você ser missionário, não vai te chamar para você, sei lá, sair do Rio, né? Ir para outro estado, montar um grande ministério. Mas Deus vai te chamar para falar com o vizinho, para dar o melhor testemunho dentro de casa, né? Para fazer a diferença lá no seu trabalho, né? Para de repente ser alguém que vai fazer a diferença no meio da família, ser alguém que no seu contexto ali, né, com as pessoas com as quais você convive, você vai estar falando algo, vai estar sendo aquele farol, né? Vai estar sendo aquela pessoa ali que vai estar sempre trazendo aquela mensagem boa. Deus pode estar chamando para isso, né? Pode estar chamando para fazer algo na igreja. Ah, Ricardo, mas a igreja não está funcionando direito, Deus de repente chama, te dá uma ideia aí para fazer alguma coisa em meio à pandemia, né? Deus nos chama, a gente não sabe para quê, né? Diante disso, basta nos obedecer.
É uma coisa importante, meus irmãos e irmãs, e fundamental a partir da história de Jonas, que é melhor obedecer, porque Deus é soberano, né? Na temática do Antigo Testamento, não há como ter uma força maior do que Deus. Deus, ele é absolutamente soberano dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Não adianta você querer bater de frente com ele, né? Querer fazer birra, né? Não adianta. Deus, ele é sempre maior. E o livro de Jonas, ele é um lembrete disso. Se Deus mandou, obedece, que você vai de um jeito ou de outro. Agora, lembrando, Jonas podia ter tido uma vida assim, né, diante desse chamado, em linha reta. A vida dele fez um monte de altos e baixos, um monte de curva, porque ele não obedeceu ao Senhor. Então, quem ganha obedecendo a Deus? A gente. O que Deus ganha com isso? Deus continua sendo Deus. Deus continua lá no lugar dele, na dele, tranquilo. Mas a nossa vida se torna uma vida melhor quando nós obedecemos a Deus. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu não sei daqui a 2 horas como é que vai estar a minha vida. Né? Há mais de um mês atrás, eu estava aqui com vocês, 2 horas depois eu estava no médico internado. Às vezes, de repente, aconteceu com você. Você acordou de manhã tranquilo, de repente, do nada, foi no médico. Do nada, teve que perder o emprego, ou teve uma notícia ruim. Coisa pode mudar assim, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, a gente não sabe. Mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Deus sabe qual é o nosso futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, certo? Mas Deus sabe. Por isso que obedecer a Deus é sempre melhor, porque Ele sabe o nosso futuro. A gente só consegue viver o presente, esse exato momento que a gente está vivendo aqui. E mesmo assim sem muito controle. Às vezes você vê na internet, no YouTube ou no Instagram, vídeos, né, de batida de carro. Então as coisas são impressionantes, né? A pessoa está andando na rua, tranquilamente, de repente vem um carro em alta velocidade, e pega a pessoa, ou a pessoa se livra ali, as questões de segundos, né? A pessoa se livra ali do atropelamento, às vezes uma bala perdida, né? A gente vê tanto relato aí, né? A pessoa está sentada no sofá, levantou, vê a bala ali perdida, né? Acontece alguma coisa, ela sai ali, às vezes a bala pega, né? Isso é questão de segundos, né? Minutos. Por quê? Porque nós não controlamos o amanhã. Mas Deus sabe, né? Deus sabe do nosso futuro, Deus sabe do meu e do seu amanhã. Por isso, quando Ele pede alguma coisa para a gente, vale a pena obedecer. E é algo que eu gosto de sempre te lembrar. Sempre que Deus pede algo para você, Ele pede algo que vai ser bom para você. Ele não pede algo que vai te sacrificar, que vai acabar com a sua vida, que vai te prejudicar. Ele pede algo que vai ser bom, que você vai ganhar, que vai ser proveitoso para você. Bom, que vai ganhar, que vai ser proveitoso, não quer dizer dinheiro, né, necessariamente, fama, poder, mas quer dizer que você vai ter um ganho de vida, né? A sua vida vai ter mais qualidade, a sua vida vai ter mais sentido. Porque sempre que Deus pede, Ele sempre pede baseado em amor. Quem é casado aqui, né? A sua esposa ou seu esposo, quando pede alguma coisa, nem sempre é para o seu bem. Se você tem pai, tem mãe, tem filho, às vezes a sua família pede alguma coisa para você, nem sempre é para o seu bem. Às vezes aquilo vai te sacrificar, aquilo vai tirar o teu descanso, aquilo vai atrapalhar ali o teu momento, né? Por quê? Porque o teu esposo, o teu familiar, o teu pai, a tua mãe, né? Aquela pessoa ali está querendo, às vezes, a tua mão de obra, o teu sacrifício, né? E não está pensando, às vezes, muito em você. Mas Deus nunca faz isso, né? Às vezes nós somos egoístas, né, com aqueles que são mais próximos. Deus não é egoísta com a gente. Muito do que dificulta, às vezes, confiarmos em Deus é a nossa dificuldade de confiar nas pessoas.
Nas pessoas realmente é difícil confiar, às vezes até nos mais próximos, mas em Deus nós podemos confiar. Por quê? Porque Deus é amor. Tudo aquilo que Deus nos pede é baseado no amor. E a gente já estudou aqui o amor de Deus. A gente sabe que o amor de Deus é aquele amor que não requer nada em troca, né? Não é aquele amor que quer nos prender ou nos oprimir, mas é um amor que quer o melhor de nós. Então, nessa introdução à história de Jonas, o que aprendemos, né? O que nos lembra? Primeiro, Deus chama a todos. Deus chama a todos para trabalhar para Ele. Trabalhar para Deus pode ser na nossa família, nosso trabalho, na vizinhança, na igreja, em qualquer lugar. Outra coisa, o chamado de Deus, a mensagem de Deus é para todos. Branco, negro, rico, gordo, magro, não importa. Essa mensagem é para todas as pessoas, boas ou más. A mensagem de Deus é para todos. O que cabe a mim e a você? Entender o que Deus quer de nós, estar atento a esse chamado e levar essa mensagem. Segundo, a importância do perdão e do arrependimento. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, para que a nossa vida fique mais leve. Precisamos entender que o chamado ao arrependimento também é para todos. Deus dá a oportunidade a todos de se arrepender. E terceiro, precisamos obedecer a Deus. Se Deus dá a oportunidade a todos, se o chamado é para todos, obedeça ao Senhor. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que tem uma tendência mais calvinista, né? Que entendem a questão da predestinação, que gostam de discutir, né? De trabalhar essa temática, mas mesmo você acreditando no livre-arbítrio ou na predestinação, entenda que o chamado é para todos, né? O chamado para o trabalho, o chamado para a conversão, e o arrependimento é para todos. Se essa pessoa vai aceitar ou não, se essa pessoa vai atender ou não, como isso se dá, já não é o nosso papel. Charles Spurgeon, né, o rei dos pregadores lá do século XVIII, ele era um calvinista ferrenho, né? Defensor, tem vários livros, inclusive defendendo a predestinação. Mas ele dizia que nós devemos pregar a todos. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os eleitos, quem são os chamados. Então o meu papel, né, o nosso papel como igreja, é anunciar a todos, é dar a todos a oportunidade de entenderem e atenderem a mensagem de arrependimento. E hoje a gente vive assim, numa sociedade de divisões, né? A gente divide muito. Tem um grupo político, tem um grupo tal, grupo que gosta da música tal, né? Isso já vê pelo grupo de pessoas que te seguem no Facebook, no Instagram, pelos grupos que você faz parte no WhatsApp, né? É tudo muito dividido. E uma coisa que a Bíblia sempre nos ensina é que precisamos ser mais fraternos e coletivos, né? Não, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia, ela não é para determinados grupos, ela é para todos, para que todos se arrependam. Até para o político corrupto, ladrão que está roubando aí, matando esse monte de gente. A mensagem é para ele, para que ele se arrependa, para que ele pare de roubar, para que ele possa ajudar as pessoas, né? Para aquele cara que vai lá e tira o nosso bem material com uma arma, né? O assaltante. A mensagem também é para ele, né? Para o vizinho que está incomodando, para o familiar que está sempre querendo passar a perna na gente. A mensagem é para todos. O que cabe a mim e a você? Obedecer, ouvir e entender aquilo que Deus quer, né, de nós. Como eu já falei aqui antes, eu não sei o que Deus quer de você, eu sei o que Deus quer de mim, mas eu sei que aquilo que Deus quer que você faça é para o seu bem, né? Então minha dica é: obedeça, não faça como Jonas. Amém, meus irmãos e irmãs? No próximo domingo a gente vai continuar estudando mais algumas temáticas em Jonas. Essas são temáticas gerais do livro, né? Sobre principalmente, né, a questão da obediência,
E que a necessidade, né, que temos de obedecer a Deus, principalmente num mundo tão rebelde, né? Um mundo onde as pessoas acham que são autossuficientes, que não precisam mais de Deus, né? Inclusive Deus é até uma ferramenta. O Jonas nos lembra que Deus é soberano, que quem precisa de Deus sou eu, né? E por isso que é sempre bom fazer a vontade dele. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada um que está aqui. Sei que o Senhor tem falado com cada um de nós, sei que o Senhor tem falado ao teu povo que está aqui, né, que faz parte da tua igreja, da tua casa. Dê-nos a coragem para fazermos o teu querer e a tua vontade. Que possamos constantemente, no nosso dia a dia, sempre realizar aquilo que é da tua vontade, do teu querer, em primeiro lugar. Que as nossas falhas, o nosso medo, né, as nossas ansiedades não sejam um empecilho para obedecermos ao teu querer e à tua vontade. E que possamos ser bênção, onde quer que estejamos, qualquer lugar que nos encontremos, possamos ser vistos como servos e servas teus em primeiro lugar. No mais, dê-nos um dia na tua presença, que possamos aí continuar a ouvir a tua voz e, acima de tudo, a obedecer. Essa é a nossa oração, de gratidão a Ti, né? Gratidão por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos, e a igreja diz: Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.